Olá, iniciamos mais um programa Em Vista, Aprendendo com Quem Faz, e hoje vai ser um programa de velocidade. Não quer dizer que vai ser tão rápido assim, mas nós vamos falar com o Eduardo Costa Neto, o Dudu, que é piloto, campeão brasileiro, campeão paulista, hoje palestrante, representa algumas empresas e vem contar para nós aqui as suas experiências, vem dividir conosco aqui os seus conhecimentos. Dudu, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigado por ter vindo. Poxa, Paulo, eu que agradeço o convite. É sensacional a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho da minha história, da minha vida e ter a oportunidade de passar um pouco, talvez, da minha história, do meu conhecimento para o pessoal que está aí em casa nos assistindo. Que eu acho que a melhor coisa da vida é você poder passar o conhecimento. Ele dentro de nós não vale nada, né? Com certeza, é verdade. Bom, eu quero fazer um agradecimento especial a amigos comuns que nós temos. Aí o Thales, aliás, o Thales era para estar aqui conosco hoje. Thales, você ficou devendo. A família Carmona, que é grande incentivadora, estimuladora aqui dos nossos programas, aqui da nossa TV, desde o Patriarca, o seu Carmona, o Thales, o Thomas já esteve aqui, está faltando o Tiago ainda. E você sabe que surgiu essa oportunidade de nós falarmos que a família Carmona lá atrás, acho que na Espanha ainda, tinha uma relação com o motociclismo, né, com velocidade. Sim. E aí nós comentando, falando, olha, tem um amigo que você precisa trazer, e nós trouxemos o Dudu para contar da sua história. Dudu, você é formado em marketing, Sou formado em propaganda e marketing. Eu cursei a faculdade e vivenciei um pouco disso. Meu pai, como publicitário, me deu, eu acho que um pouco de gosto por esse caminho e sempre tive dentro desse segmento muito associado a vendas, muito associado ao mundo da moto, que é uma paixão que também veio dele de criança. Afinal de contas, meu pai e minha mãe saíram da igreja de moto, subindo a Rua Augusta, olha, uma né? boa influência, Inusitado para a década de 70, né? Uma boa influência. Então, eu praticamente nasci em cima de uma motocicleta e estou em cima dela até hoje e fiz a minha vida, a minha carreira em duas rodas. Você é de São Paulo mesmo? São Paulo, capital. Você fez a ISPM ou a faculdade que você fez? Qual faculdade que foi de marketing? Eu fiz a faculdade FMU. FMU. Isso. Ah, legal. Bom, você já está aí pelo menos já tem maioridade aí na profissão, tem 18 anos já nessa luta, né, no automobilismo. Vamos contar um pouquinho para o nosso telespectador que uma corrida, qualquer desafio que você tem na vida, ela quase que tem uma relação muito forte com os empreendimentos, o empreendedorismo da pessoa de qualquer maneira, né? Porque lá você tem que planejar, conhecer seus adversários, conhecer seus concorrentes. Vamos contar um pouquinho, Dudu, como é que foi lá no início que você teve essa consciência de, além de correr, que você teria que planejar muito? Vamos contar um pouquinho dessa experiência para os nossos jovens. Olha, Paulo, eu acho que de certa forma, como muitos, eu comecei errado. Então, eu comecei, de certa forma, infringindo as leis, andando um pouco acima da velocidade aí em vias públicas. E, graças a Deus, eu tive a conscientização que onde eu estava e o que eu estava fazendo estava errado. Então, quando eu fui para um curso de pilotagem em Interlagos, há praticamente 20 anos atrás, eu percebi que ali era o meu lugar, que o autódromo era o meu lugar, que você exceder os limites de velocidade ou fazer qualquer tipo de situação errada na rua, era além de arriscada, era desprazerosa e que o caminho realmente era o esporte, como eu entendo hoje claramente que para a sociedade o esporte ele é fundamental. Acho que desde para as crianças que jogam futebol, para todo mundo nas escolas, eu acho que essa iniciação ela é fundamental. Então, aí o que aconteceu? Eu passei a frequentar esses cursos, aí você tem momentos onde a pista é alugada e você faz um track day, que é onde você vai brincar um pouco com a sua moto dentro do autódromo, e fizeram uma competição entre os alunos, entre os amadores ali, e eu me destaquei, fui para o pódio,
e aquilo me empolgou, e eu acho que é onde veio aquela coisa de empreendedor. Eu falei assim, não, eu tenho que investir nisso, eu vou procurar formas e recursos para poder praticar isso como esporte, mas não como hobby. E aí Sim. começou a carreira. Então começou um amigo que ajudou ali, o outro amigo ajudou com outra coisa. Aí eu tinha um amigo ciganinho que pintava motocicleta, pintou a moto para mim, e aí Sei, começou. E aí sei. começaram as corridas, e com isso eu, por conta da formação e uma veia muito forte na parte comercial de vendas, eu comecei a me vender, né? Então eu acho que nos últimos anos eu fui um grande vendedor de adesivo, né? Porque no fundo o Sim, patrocínio ele sim. é na forma simplória aí, você vender adesivo, você vender a associação de imagem ao esporte. É interessante nós abordarmos dessa forma, e você falou já no início da família, né, a importância de ter o esteio da família, né? Você fala, né, dos seus pais saíram Lógico. da igreja de moto, e aí naquele momento ali da adolescência, e tem muito às vezes, de irresponsabilidade que nós já passamos ali, mas importante quando tem o esteio da família, às vezes dá um puxãozinho de orelha, Lógico. e esse puxão de orelha que nós precisamos pode vir da família, pode vir daquele bom amigo que você tem, pode vir de um tio, pode vir. É importante nós termos essa referência, né? Porque nem sempre o jovem toma consciência por si só, que você fala, até nas suas palestras, você fala que o lugar de velocidade é na pista, Sem dúvida. não nas ruas, né? Não, Não de no forma urbano. alguma. Né? É que eu acho que quando a gente está na juventude, é inevitável você não transgredir regras. Então, muitos pularam o muro para pegar a fruta do vizinho, muitos jogaram bola na rua e gritavam, olha o carro, aí tinha que sair correndo, tirar ali a marcação do gol para o carro passar. Então, pegou, quantos que não pegam de bicicleta e segura atrás do ônibus? Então, acho que esse ímpeto da juventude, ele acontece, é inevitável, e eu acho que é obrigação de nós que já passamos por isso, ir lá e pegar pela mão e orientar, cuidar, mostrar o caminho certo, que eu acho que isso é o que vai um pouco além da educação que é dada na escola. Eu acho que Sim. a responsabilidade da sociedade ante aos jovens que estão aí, né? Acho que esse ímpeto é natural Sim. do ser humano, né? Vai lá, sobe na árvore, né? Não tem como. Não queremos registrar que não estamos estimulando os Não, jovens a transgredirem nada, mas pelo contrário, é uma é característica, Paulo. saber que vai ter responsabilização daquilo que fizer errado, né? E o errado entre aspas, né? A gente começa a pensar o que é errado, né? Mas tem coisas, por exemplo, se você talvez tivesse continuado só nas ruas com velocidade, talvez você não estivesse aqui ou talvez não estivesse Possivelmente né, íntegro, né? íntegro, né? Sim, talvez eu pudesse estar aqui numa cadeira de roda, não sei. Quando eu digo desse ímpeto da juventude, que é natural do jovem esse ímpeto de ver até que ponto que a lei funciona, ou até que ponto que a sociedade vai repreender, para ele encontrar o ambiente, o espaço dele e se posicionar. Então, eu acho que esse jovem que está cheio de força, de vontade, de saúde, como muitos aí que devem estar assistindo a gente, ou muitos pais de jovens nessa condição, eles são verdadeiras usinas, né, de energia, que ele só tem que ser direcionado e canalizado, que com certeza, bem orientado, vão ser excelentes profissionais e vão, sem dúvida, ter carreiras brilhantes, porque o ímpeto ele é fundamental na construção de uma carreira, na construção do sucesso. Quem não tem vontade de ir um pouco além, ele fica sentado na mesmice e não evolui. Passa a ser a mesma pessoa, o mesmo emprego por 20 anos e não consegue galgar uma promoção ou procurar uma nova oportunidade, de repente, comercial. Então, eu acho que o ímpeto do ser humano ele deve ser direcionado, ele nunca deve ser abafado, porque eu Sim. percebo que muitas vezes as pessoas parecem querer abafar o ímpeto do jovem
e colocar ele dentro de uma caixinha para impedir que ele faça a coisa errada. Ao invés de pegar essa energia e mirar para o lugar certo, para que ele possa usar toda essa energia, esse ímpeto que hoje eu enxergo que eu tive no passado, e que ainda bem eu tive essa orientação e acabei direcionando para o caminho certo, eu acho que é essa a responsabilidade nossa como sociedade e como pais, né, de colocar efetivamente o jovem na direção correta para que ele gaste absolutamente toda a energia dele nessa direção. Acho que essa é a nossa maior responsabilidade. Podemos exemplificar, né? Eu acho que o Dudu, falando sobre isso, também quer dizer o seguinte, se os seus pais ali naquele momento, esse menino está correndo muito, talvez tivesse impedido de você andar de motocicleta, tivesse impedido, mas talvez não tivesse também criado uma carreira de sucesso. Aí o direcionar é assim, olha, você pode fazer, você pode pular de paraquedas, mas você vai ter que ter todos os cuidados, você pode correr de carro, mas tem todos os cuidados, né? Ou jogar bola. Ou qualquer outro esporte de alto risco aí que as pessoas fazem, de escalar, enfim. Mas o direcionar toda a energia é uma coisa importante também para o empreendedor, porque quando ele vai, o empreendedor de outras áreas, o empreendedor empresário, o empreendedor comerciante, porque quando ele vai abrir uma porta para gerar vários empregos, vai pagar os seus impostos, vai ter famílias ali sob sua responsabilidade, também, eu diria, uma correlação muito forte, é um esporte de alto risco, porque principalmente num país onde nós temos aí uma carga tributária tão acirrada, aí, onde a gente trabalha para o governo nos 3 níveis até maio, nós trabalhamos para pagar, perdão até o nosso telespectador, para pagar muitos políticos que não nos representam, né? Sem dúvida. Então, é um esporte. Essa correlação você faz, inclusive, nas suas palestras. Sim. Né? A correlação do risco, a correlação de objetivos com uma corrida e o empreendedorismo, né? Sem dúvida. Eu acho que quando você vai para um autódromo, é a mesma coisa de um campo de batalha comercial. Então, se você tem a região, vamos imaginar a gente aqui na região de Osasco fazendo um trabalho comercial de qualquer natureza. Eu vou ter que analisar a parte geográfica, onde estão as ruas, onde estão as principais avenidas de movimento, onde está o comércio, onde não está no comércio. Da mesma forma que na pista eu vou olhar onde está a curva, o ponto de frenagem, onde não está, quem são os meus adversários, aonde eles estão em melhor condição do que eu, onde não estão, quais são as minhas vantagens, as minhas desvantagens. Exatamente a analogia, ela é muito próxima. Você precisa, evidentemente, ter na sua mão conhecimento e propriedade da sua região de atuação, do negócio que você pretende fazer, quais seus pontos fortes, pontos fracos, para aí sim poder ter vigor e eficiência na hora que abrir a porta, né? Abriu a porta, tá valendo, né? Vamos lá, começa a entrar gente, ou você tem que fazer visitas. Então, eu acho que é fundamental o conhecimento pleno da sua área de atuação, tanto no esporte e principalmente na parte profissional. Dudu, nós vamos fazer agora um pequeno intervalo. O nosso telespectador com certeza está gostando. E nós vamos, daqui a pouquinho, voltar falando com o Dudu Costa sobre as suas experiências nas pistas e na vida profissional, aqui fora das pistas. O Invista volta já já, não saia daí. Estamos de volta com o programa Invista, Aprendendo com Quem Faz, falando hoje com Eduardo Costa Neto, o Dudu. Para quem é ligado em motovelocidade, com certeza já ouviu falar, conhece, e também no segmento de motos aí, o Dudu faz bastante trabalhos, e nós vamos falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas antes de qualquer coisa, eu quero agradecer a você que nos assiste
em todo o estado de São Paulo. São mais de 60 canais que recebem o nosso programa. Nosso muito obrigado por permitir que nós entremos aí no seu lar e possamos dividir um pouco com você do que a gente aprende aqui com os nossos convidados. O Dudu tem uma história de sucesso que está dividindo conosco e fazendo a correlação da vida dentro das pistas com o empreendedorismo. E uma delas, com certeza, é se preparar, né, Dudu? Eu acho que você teve a base ali do esporte e foi se preparando para, aos poucos, e passando também para as palestras, e passando também para as representações, né? Conta um pouco desse processo para nós. Eu acho que todo esportista tem um fantasma na vida dele, que é a idade. Então, quando você está nessa gangorra, né, entre você vai galgando sucesso, mas você vai ganhando idade e você, entre aspas, você vence, você tem data de vencimento, né? Então é difícil, na motovelocidade, você vai praticar motovelocidade até mais ou menos a idade que eu estou, por volta de 40 anos de idade, no futebol por volta de 30 anos de idade. E eu sempre pensei, poxa, o que eu consigo fazer em paralelo, usando a minha figura de piloto e tudo que eu aprendi, o que eu aprendi com o mercado também, trabalhando nesse segmento. E eu percebi que em diversas vezes, quando eu estava no autódromo, e tinham lá clientes dos meus patrocinadores, faziam rodinhas, né? E eu contando as minhas experiências, como é que era, como é que não era, e isso acabou se tornando rotineiro, e aí me deu um estalo. Eu falei assim, nossa, isso é entre aspas, um produto. É um ativo que eu tenho, é uma forma que eu tenho de passar as minhas experiências, então eu vou modular isso, então transformei isso em apresentação, e aí eu comecei a fazer isso com os meus patrocinadores. Já tive convites de pessoas que não eram meus patrocinadores para fazer de forma motivacional. Então aí as palestras e os bate-papos eles foram se mutando com o tempo. Então eu tenho momentos onde eu falo para o trade, né, para as lojas, sim, a respeito de produto, da parte técnica, de formas de poder vender os produtos da melhor maneira, da maneira positiva. Tenho palestras onde eu falo da parte motivacional, então como que você cai e se levanta, que já aconteceu comigo diversas vezes. Então não são só os pódios que a gente conta, ou as vitórias, ou as poles que a gente conquista, mas também nesse meio tempo aconteceram muitos acidentes, muitos tombos, e aí você perde a corrida, ainda tem todo aquele trabalho jogado fora da motocicleta que você tem que reconstruir e trazer de volta para aquele acerto que você já tinha. Então eu fui modulando. Então tem a palestra técnica, a palestra de desenvolvimento profissional ou motivacional, tem a palestra também aonde eu ensino um pouco as pessoas profissionais de venda a forma de abordar o seu cliente, então como entender até de forma física, o comportamento físico, então um pouco de programação neurolinguística, como que a pessoa se comporta enquanto está conversando, para saber se ela está se ela quer que você mostre o produto para ela pegar na mão, se ela quer que você fale a respeito do produto. O corpo ele vai falando e vai mostrando para você como que você deve abordar aquele cliente. Então, aliás, tudo isso... Aliás, vamos dar uma dica. Deixa eu cortar você um pouquinho. Dar uma dica? É uma dica. Tem um livro muito interessante que eu li recentemente, O Corpo Fala, do Pierre Weil e Roland Tomparol, se não me falha a memória. O Corpo Fala. Muito interessante, que aí você vê a relação, quando você está conversando com alguém, a reação das pessoas, né? É muito, muito interessante. Mas, Dudu, enquanto você falava, eu estava aqui, eu sempre gostei muito de moto. Apesar de, faz já algumas décadas, que eu não ando mais de moto, porque a minha esposa não deixa, eu vou, né? Tomara que depois dessa entrevista ela deixa eu voltar a andar de moto, mas vou te chamar para andar comigo, assim ela deixa. Mas brincadeiras à parte, eu me recordo bem que na década de 70,
Nós tínhamos praticamente, eram duas marcas no Brasil, era a Honda e a Yamaha. Sim. Era o motor 4 tempos, o motor 2 tempos, as motos eram importadas só. Eu lembro bem, nossa, a 7 Galo, que é a 750, era o sonho de consumo de todos. Eu já tive uma 500 Ford, que era aquela Honda, 4 tempos, 4 saídas em uma só, aquele barulho, aquele ronco maravilhoso. Mas você também ajudou, eu vendo aqui a sua apresentação, aliás, tem um Facebook muito importante, muito legal, entra no Facebook do Dudu que você vai ver coisas bacanas, tem aí Facebook/Dudu Costa, se não me engano. Dudu Costa Neto. Dudu Costa Neto. Mas eu me lembro bem que na apresentação você fala aqui que já fez um projeto para mostrar a cara da Kawasaki, por exemplo. O que aconteceu é que na época em que a Kawasaki veio se estabelecer no Brasil, oficialmente, isso em 2007 para 2008, eu estava fazendo um trabalho de importação muito forte. Uhum. Então eu tinha um destaque bem razoável aqui em São Paulo no comércio de motocicletas importadas. Então eu trazia de fora do Brasil diversas marcas, Yamaha, Honda, Kawasaki principalmente, um pouco de Suzuki não cheguei a trazer, porque a Suzuki muito ativa aqui já naquela época. E aí eu tinha um amigo que tinha uma relação com a Kawasaki Indústria, que há muitos anos, aliás, é o principal negócio deles no mundo. Ele tinha uma relação, e aí como eu tenho um certo domínio do inglês, piloto de moto e conhecedor do mercado... E campeão? Ele falou assim, poxa, Dudu, a Kawasaki vai vir para o Brasil. Sim. E eles estão precisando de uma pessoa que possa fazer esse trabalho junto com os pilotos que vão vir do Japão e os técnicos, etc. Então foi um trabalho muito gratificante, onde eu aprendi muito, foram aí 15, 20 dias de trabalho ininterrupto e num ritmo assim. Eu acho que o japonês ele é excepcional pela força de trabalho, então é das 6 às 10 da noite, sem parar, todo dia, não importa sábado, domingo. Sim. Então você acaba acertando pela insistência e pela perseverança no trabalho que você está tendo. E aí, poxa, foi fantástico. Pegamos diversas motocicletas para teste que eles trouxeram, então foi muito bacana. Você fez peças publicitárias também para Yamaha, Michelin? Para Yamaha eu não fiz as peças publicitárias, eu fazia um trabalho de conformidade de peça publicitária. Então o que acontecia? Nos comerciais da Yamaha existia uma necessidade de que ficasse o melhor possível ante ao olhar do motociclista. Entendi. Então como você tem a produtora, que são pessoas que fazem produção desde o sabão em pó até tudo que você puder imaginar, eles não têm o domínio específico de cada área. Então eu fazia um trabalho de consultoria onde eu acompanhava as filmagens para que o posicionamento daquele piloto que estava andando na moto, por vezes eu também andei, tivesse correto, a roupa na posição certa, o capacete correto, a motocicleta numa imagem que valorizasse os pontos que o motociclista entende como muito importantes. Fiz desenvolvimento de freio. Vai ter o lançamento agora das pastilhas para alta cilindrada da Diafrag, uma empresa situada aqui no estado de São Paulo, que emprega aí mais de 1.000 pessoas na fábrica. Então a gente vai ter esse produto que eu tenho meu dedo ali, eu sou um pouco pai dessa pastilha de freio. Então... graças a Deus eu tenho muita história para contar. Mas é interessante, e nós estamos falando disso não para falar de marcas, mas assim, são marcas consolidadas que buscam no mercado pessoas experientes para juntar a sua imagem a essas marcas e passar a sua experiência, né? Aí o empreendedorismo é que fala mais alto. Isso. O que eu acho que é importante deixar a mensagem para o pessoal? Eu comecei falando como é importante você poder observar e entender o mercado para poder se situar. Então, quando a gente fala em marcas multinacionais, como a gente falou aqui, de Kawasaki, Yamaha, etc., olha o nível de preocupação que eles têm em procurar um profissional como eu, para poder contribuir numa pequena parte, porque se você pensar no que é uma Kawasaki no mundo,
Eu profissionalmente tenho nem a quantidade de anos que ele tem, né, deles tem, nem a quantidade de negócios, mas eu consegui lá dar minha colaboração. Então, assim, nenhum empreendedor sabe tudo, nenhum empreendedor tem o domínio completo, e ele tem que principalmente se cercar do maior número possível de pessoas que possam dar contribuição para o negócio dele da mesma forma que uma multinacional faz. Acho que esse é um exemplo que eu tenho e que eu tenho de entendimento, é que eu tenho que sempre buscar pessoas do segmento que vão saber coisas que eu não sei e vão contribuir para o melhor sucesso do negócio ou a consultoria que eu estou dando, enfim, aonde eu estou inserido, no contexto que eu estou inserido. Dudu, eu queria sair um pouco do roteiro, que tem muitas perguntas aqui técnicas, o pessoal de casa com certeza gostaria de fazer, mas tem uma que eu já andei, nas RD 350, Viúva Negra. Eu também andei bastante. E muitos que estão nos assistindo andaram, hoje já estão mais coroas, estão aí naquelas motos, hoje estão mais para Harley Davidson, né? Mas eu fui algumas vezes assistir em Interlagos corridas de moto. Rapaz, mas dava, mesmo gostando de velocidade, mas quando passa ali praticamente a 1 milímetro da mureta ali, a milhão por hora, como é que é essa sensação para o piloto que está em cima da moto ali, pensando tudo isso que nós falamos no objetivo, pensando no seu concorrente aqui do lado e aquela adrenalina. Dá para explicar um pouco dessa sensação aqui para o nosso telespectador? Não é tão fácil de explicar, mas eu acho que a emoção ela é um combustível para nós pilotos, e acho que para qualquer ser humano, de diversas maneiras. Então, essa emoção de estar em cima de uma motocicleta a quase 300 km por hora, gerenciando as informações do painel, a placa de tempo que o box te está dando, gerenciando a ultrapassagem, o número de voltas, são muitas informações misturadas com emoção. Eu acho que isso me deu uma bagagem muito grande para poder desempenhar profissionalmente o que eu venho fazendo ao longo dos anos. Eu acho que a gente perde muito quando mistura a emoção. Então, quando você está com um cliente e aí você está na iminência de fracassar numa negociação, a emoção te impede de articular da forma correta. Então, eu acho que o ser humano tem que saber conciliar a razão e a emoção e fazer essa gestão da melhor forma possível para poder saborear a emoção de um lado e trabalhar a razão de um outro lado com um objetivo comum, que é como eu faço quando eu estou passando lá centímetros da mureta. É você ter o gostinho daquela adrenalina, daquela emoção, e ao mesmo tempo conseguir usar outra parte do meu cérebro para poder fazer a gestão da parte racional. Não, agora eu vou segurar um pouco aqui, não vou ficar emocionado e tentar uma ultrapassagem e colocar tudo a perder. Então isso vai te trazendo experiência e bagagem, e é o que eu trago muito da pista aí para minha parte profissional. Bom, enquanto nós estamos falando, enquanto você faz as suas últimas considerações, o nosso público está assistindo aí um pouco das imagens que você, de uma das suas provas, então fique à vontade para despedir do nosso público. Poxa, pessoal, eu estou muito contente, vou ficar aqui aguardando o próximo convite, porque tem muita história para contar. E espero que vocês tenham conseguido, que eu tenha conseguido agregar um pouquinho aí das minhas histórias para vocês poderem empreender da melhor forma possível. Dudu, muito obrigado, mas agradecemos em primeiro lugar a Deus que nos permite estar entrando aí no seu lar, transmitindo sempre alguma coisa de bom para você. O Invista vai ficando por aqui, até mais.